Olá! A aula de hoje será sobre predicação verbal. Predicação verbal é o resultado da relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e seus complementos. O verbo pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto e verbo de ligação. Só que nessa aula nós não vamos ver o verbo de ligação. O verbo de ligação ficará para uma próxima. Então, vamos lá. Verbo quanto à predicação. Há verbos que expressam a ação. Pensar, falar, estudar, correr, são os verbos significativos. Os verbos significativos classificam-se em intransitivos e transitivos. Então, nós vamos começar vendo os verbos intransitivos, tá? Então, o verbo intransitivo é aquele que traz em si a ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido, ou seja, sua ação não transita, por isso, intransitivo. A menina caiu. Ele completa, o verbo cair ele é completo em seu sentido. Vocês podem até me perguntar onde, daí eu dou a ideia de lugar, na calçada, mas eu não tenho essa necessidade. Ele não exige um complemento para fazer sentido. A menina caiu, vocês já entenderam. O computador quebrou. Mesma coisa. Então, cair, quebrar, intransitivo. O verbo intransitivo poderá sozinho formar o predicado. E no caso aqui, o computador quebrou, então, olha, ele está sozinho, ele formou o predicado. Quem quebrou? O computador. Tudo que sobrou é o predicado. Então, só tem o verbo, ele sozinho formou o predicado. Ou então, aparecer acompanhada de palavras ou expressões indicativas de lugar, tempo, modo, intensidade. As folhas das árvores caíram no inverno. Então, se eu falar para você, as folhas das árvores caíram. Tá bom, vocês não perguntam mais nada. Aí eu posso até completar com a ideia do tempo, né? Não foi no outono que ela caiu, caiu no inverno. Então, a ideia de tempo é no inverno, mas o verbo cair, ele é intransitivo, ele não precisa. As folhas das árvores caíram. Pronto. Ele está completo, seu sentido. Agora vocês vão ver a diferença. Agora, o verbo transitivo é aquele que não traz em si a ideia completa da ação. Ele necessita de um outro termo para completar o seu sentido. Ou seja, sua ação transita. Por completar o sentido de um verbo, esse outro termo é um complemento verbal ou objeto. Então vamos ver nessa frase. Poucos viram o cometa Halley. Lembra como eu acho o sujeito? Quem que viu o cometa Halley? Poucos. Então eu perguntei quem. Se eu pergunto quem ou o que, antes do verbo, Maria viu o cometa Halley. Quem viu? Né? Maria. Então, o que vem, a resposta que vem da pergunta o que ou quem antes do verbo, eu acho o sujeito. Tudo que sobrou é o predicado, só que se eu falar para vocês, poucos viram, vocês vão falar que viram o quê? Eu preciso, estão vendo que o que precisa? Ele pede um complemento. O cometa Halley. Então, eu achei o complemento verbal, que no caso aqui é um objeto. O verbo transitivo, ele é dividido em transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Transitivo direto. A ação transita diretamente para o complemento, para o objeto direto, não exigindo preposição. As lojas tiveram prejuízo. As lojas tiveram. Tiveram o quê, pro? Prejuízos. Então, prejuízos é objeto direto. Portanto, verbo ter. Verbo transitivo direto. Derrubaram a velha casa. Eu vou falar para vocês, derrubaram. Vocês falam, derrubaram o quê? A velha casa. Objeto direto. Verbo transitivo direto. Ouvimos um forte barulho. Ouvimos o quê? Ontem nós ouvimos o quê? Um forte barulho. Então, um forte barulho é o objeto direto. O verbo ouvir, verbo transitivo direto.
Agora, nós vamos ver o indireto. A ação transita indiretamente para o complemento. Então, eu acho o objeto indireto por meio de preposição. Vamos lembrar as preposições? De, com, em, e muitas outras, né? Vejam bem, todos nós precisamos do quê? De respeito, ó, de preposição. Então, objeto indireto, de respeito. Precisar, verbo transitivo indireto. Eu acredito em Deus. Eu acredito. Em que, professora? Em Deus. Objeto indireto. Olha a preposiçãozinha em. Vocês podem ver que lá no objeto direto, vamos voltar lá, não precisa de preposição nenhuma lá, ele vai direto, não tem preposição. Tá vendo? Ó, não tem preposição. Agora, aqui, no verbo transitivo indireto, eu preciso da preposição. Ninguém vai falar assim, ó, não concordo você. Olha a necessidade da preposição, tá? Não concordo com você. Agora, o verbo transitivo direto e indireto apresenta dois complementos, que é o objeto direto e o indireto. Ou seja, a ação contida no verbo transita para o complemento direta ou indiretamente ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, as crianças receberam elogios de seus pais. As crianças receberam o quê, Pro? Elogios, objeto direto. De quem? De seus pais, que é o objeto indireto. Olha a preposição. Então, o verbo receber, quem recebe, recebe algo, que é o objeto direto, de alguém, que é o objeto indireto. Escrevi um bilhete a um amigo. Olha o verbo escrever. Eu escrevi. Pro, você escreveu o quê? Um bilhete. A quem? Ou para quem, né? Para um amigo. Ó, esse a, nesse momento, não é um artigo, ele é a preposição igual para. Escrevi um bilhete para um amigo, né? Esse a é a preposição. Demos a Miguel um lindo presente. Demos o quê? Um lindo presente, objeto direto. A quem? A Miguel, objeto indireto. Olha, esse a de novo como preposição, no sentido para, né? Então, verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho aqui tanto o objeto direto na frase como o objeto indireto para fazer sentido na frase, né? Então, eu vou falar para vocês alguns verbos que necessitam dos dois complementos, o verbo transitivo direto e indireto. Tem muitos, tá? Mas o ensinar, o emprestar, comunicar. Quem comunica, comunica algo para alguém, a alguém, né? Agradecer, pagar, todos esses é assim. Informar. Eu informo algo a alguém. Então, verbo transitivo direto e indireto. Oferecer, dar, tá bom? Então, vamos aqui agora. Vamos fazendo essa atividade. Vamos ver se a gente faz junto para ficar mais claro, tá? Eu comprei um carro. Eu comprei o quê? Um carro. Então, eu não perguntei aqui o quê, ó, depois do verbo. Ele não necessitou. Se eu falar só comprei, eu comprei, automaticamente vocês vão perguntar o quê? Um carro. Ah, professora, o que é isso então? Esse aqui é um complemento que é objeto direto. O que depois do verbo? Olha só, a pergunta o que depois do verbo, eu acho o objeto direto. Portanto, este verbo aqui, ele é verbo transitivo direto. Esse um, lembrando que não é uma preposição, aqui é um artigo. Próximo. Gustavo trabalha.
eu preciso falar, eu pergunto assim, aqui, ó, trabalha o quê ou para quem? Não, o verbo trabalhar, pode ver que ele se completa. Se o Gustavo trabalha, tá bom. Agora, muito, pouco, dá ideia de modo, de intensidade, de trabalha. Não há necessidade, vocês estão vendo? Então, se não há necessidade desse complemento, o verbo é intransitivo. Ele mesmo se completa em seu sentido. Daremos à moça o auxílio necessário. Daremos o quê? O auxílio necessário, objeto direto. E a moça? Então, é objeto indireto, no sentido do para. Esse acraseado, lembrando que o acraseado é o artigo a mais a preposição a no sentido de para. Então, vamos lembrar, quem dá, dá algo para alguém. Portanto, o verbo dar, ele é verbo transitivo direto, porque ele tem um objeto. Olha lá o objeto aqui, ó, objeto direto. O auxílio necessário. E indireto. Ela gosta de carros luxuosos. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Olha aqui a preposição. Então, esse verbo... então, isso tudo aqui, ó, é um objeto direto, né? Gosta de quê? De carros luxuosos. Para vocês fazerem esses exercícios, vocês precisam imaginar uma pessoa com você, né? Te ouvindo. Então, ela gosta. A pessoa fala do quê? De carros luxuosos. Ó o de, ó. A preposição. Se tem preposição, objeto indireto. Então, o verbo gostar, ele é verbo transitivo indireto. O trabalho produz a riqueza. O trabalho produz. Produz o quê? A riqueza. Então, a riqueza é objeto direto. Então, o verbo produzir, ele é verbo transitivo direto. Nossa, como está ficando isso aqui. Já já eu apago. As pessoas gritavam. Pronto. Ele está completinho em seu sentido. O verbo gritar. Então, ele é um verbo intransitivo. Poderia dar uma ideia de qualquer outra coisa. As pessoas gritavam à noite, né? A ideia de tempo. Mas gritar, ele é intransitivo. As pessoas gritavam. No período, busquei minha irmã e em seguida entreguei os livros a Maria. Busquei o quê? Busquei minha irmã. O quê, né? No caso aqui, sempre o quê, né? Mas aqui, busquei o quê? Busquei quem? Minha irmã. Então, eu já sei que aqui é um objeto direto. Em seguida, entreguei o quê? Os livros. Objeto direto. Mas quem entrega, entrega algo, que é objeto direto, a alguém. Então, aqui é um objeto indireto. Portanto, olha só. Então, no período, busquei minha irmã e em seguida entreguei os livros a Maria. Os verbos em negrito são respectivamente, quer dizer, na sequência. Busquei, ele é, se ele pediu com objeto direto, verbo transitivo direto. E o entregar? Ele pediu tanto o objeto direto como indireto. Verbo transitivo, direto e indireto. Certo? Vamos para a próxima?
Vamos lá. Relacione as colunas de acordo com a transitividade dos verbos destacados. Então, o 1, verbo transitivo direto. 2, verbo transitivo indireto. O 3, verbo transitivo direto e indireto. E o verbo intransitivo. Gosto de pessoas que são otimistas. Ah, eu gosto. Do quê? De pessoas. Então, o verbo gostar, ele é... Olha a preposição aqui. Verbo... Ah, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui o que tá escrito ali, ó. Verbo transitivo indireto. Então, é 2. Deixa eu apagar porque ficou muito feio isso aqui. Senão vai ficar... Já não tá dando pra perceber direito por causa dos meus rabiscos aqui. Então, gosto de... Gosto do quê? De pessoas. Verbo transitivo indireto. Então, é o número 2. Ofereceram um prêmio ao melhor aluno. Lembra que quem oferece, oferece algo a alguém. Ofereceram o que, professora? Um prêmio. Então, aqui é um objeto direto. Quem oferece, oferece algo, um prêmio, a alguém. Ao melhor aluno. Objeto indireto. Lembrando novamente, esse A aqui, ó, este Azinho aqui, vou mudar de cor para ficar bem. Este Azinho aqui, ele é a preposição, não é o artigo, porque ele está no sentido de para. Agora eu apaguei ele. Pera. Então, vamos voltar aqui. Este A aqui, ó, ele está no sentido de para. Esse Azinho aqui é uma preposição. Mas como eu sei se ele é artigo ou preposição? É só você ver se está no sentido do para. Se eu falar o livro, não está no sentido de para livro. Mas aqui, ó, oferecer um prêmio ao melhor aluno, para o melhor aluno, não seria? Então, o verbo oferecer, ele pediu um objeto indireto, e um objeto direto, desculpa, né, um prêmio, e um objeto indireto. Então, objeto direto e indireto é o número 3. Próximo aqui, meu amigo morreu ontem. Se eu falar para vocês, meu amigo morreu, tudo bem, vocês por educação podem perguntar, professora, quando, do quê? Mas morreu. O verbo morrer, ele se completa no seu sentido, ele não precisa mais nada, tá? Eu posso até complementar com alguma coisa, com alguma ideia, no caso aqui é de tempo, ontem, mas ele é um verbo intransitivo, ele não pede nada, eu posso parar aqui, eu posso tirar o ontem, ó, não faz falta. Diferente daqui, se eu tirar o gosto, ó, se eu tirar tudo isso, gosto, não, tem que ser de alguma coisa do quê? Né? Então, o morrer, ele é intransitivo. Vamos ver onde está. Ah, o transitivo é o 4. Daí a próxima. Cecília ganhou o prêmio. Você fala, Cecília ganhou. Vocês perguntam, o quê? O prêmio. Então, eu não achei objeto direto? Depois o verbo o quê? Não acho objeto direto? Portanto, esse verbo é transitivo direto. Número 1, né? Agora aqui. Os viajantes chegaram de manhã. Os viajantes chegaram. Ok, chegaram. Agora, eu posso dar ideia de tempo? De manhã, chegaram atrasados. Eu posso complementar com alguma coisa. Mas, os viajantes chegaram. Ele é intransitivo. Então, ele é o 4. Certo?
Continuando agora. Escreva se o verbo nas orações é transitivo ou intransitivo. Eu vou achar o verbo aqui. Benjamin ganhou um presente. Benjamin ganhou o quê? Um presente. Então, ele é um verbo transitivo. Tá? Mateus dorme tarde. Mateus dorme. Não preciso perguntar, dorme o quê? Dorme de quê? Nada, ele dorme. Completei com a ideia de tempo, mas Mateus dorme. Ele é suficiente, ele se completa. Então, ele é um verbo intransitivo. O artista pintou. Pintou o quê? Um quadro. Então, aqui está o objeto direto. Verbo transitivo direto. Então, a pergunta é, se é transitivo ou intransitivo, então, pintou transitivo. Seria transitivo direto. Júlia nasceu saudável. Júlia nasceu. Que legal, Júlia nasceu. Tá. Ah, com quanto pesou, quanto mediu, saudável, nasceu ontem. Mas Júlia nasceu. Tá bom? Ele se completa. Então, ele é intransitivo. Certo? Quinto e último. Vamos ver. Então. Leia o poema abaixo e responda. Moda. O cabelo da moda, a roupa, a dança, a gíria da moda. A moda passa, eu fico. Então, qual é o verbo que tem nesse poema? Olha o verbo passar e o verbo ficar. Tá? Quais são os dois verbos do poema? Do poema moda? Então, nada aqui dá para conjugar. Vocês estão vendo? Cabelo, moda, roupa, dança, gíria, moda. Não tem como. Agora, passar e ficar. Esses são os dois verbos. Os verbos existentes no poema moda são transitivos ou intransitivos. A moda passa. Você não precisa falar passa o quê, passa de quê. Não. Olha só. Ele não precisa de um complemento. Eu fico. Também não precisa nem um complemento, tanto que não tem. Né? Então, os verbos existentes no poema são transitivos ou intransitivos? Intransitivos. Justifique sua resposta. Ele é intransitivo porque ele não necessita de complemento nenhum para fazer sentido. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.